Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta segunda-feira, dia 4 de outubro, trazendo a palavra de Deus nesse dia que celebramos a festa de São Francisco de Assis, esse grande santo que, mesmo passado já 800 anos de sua morte, continuamos vibrando com as suas intuições. Ele que teve um grande destaque pelo seu amor à pobreza, o seu cuidado com o próximo, o seu zelo pela natureza e sua alegria missionária. Que São Francisco nos inspire também para sermos solidários nesse tempo de tanta indiferença e morte. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Lucas, capítulo 10, versos 25 ao 35. Um doutor da lei se levantou e, para experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como se lê? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus retomou: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, deixando meio morto. Por acaso descia aquele caminho um sacerdote, mas ao ver o homem, passou longe. Assim também um levita chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante por o outro lado. Um samaritano, porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão. Aproximou-se, tocou as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e o levou à hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e deu-os ao dono da hospedaria, recomendando: cuidai dele, e o que gastares a mais, eu vos pagarei quando eu voltar. No teu parecer, qual dos 3 fez-se o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Ele respondeu: aquele que agiu de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse Evangelho, chamada parábola do bom samaritano, ele talvez resume para nós a ética cristã, o agir do cristão e também um pouco do agir da nossa sociedade. Primeiro, nós temos um homem que conhece tudo de Deus, sabe quem é Deus, conhece a sua lei, a sua doutrina, os seus mandamentos, sabe a vontade de Deus. Porém, não sabe quem é o seu próximo. Esse seja o grande pecado deste homem e o grande pecado do nosso tempo atual. Sabemos quem é Deus, falamos bonito de Deus, mas não sabemos, esquecemos quem é
o nosso próximo. Caímos na tentação da indiferença que Jesus narra na figura desse homem caído e diante dele 3 personagens, 2 agindo com indiferença, o outro com compaixão. O sacerdote e o levita, eles não mataram, eles não bateram, eles não roubaram, mas ao agir com indiferença, fazendo-se estranho àquele homem, eles acabam ficando do lado dos assaltantes. Por outro lado, temos a figura de um samaritano, que no tempo de Jesus, os samaritanos não eram os mais piedosos, mas esse samaritano, ele teve atitudes de fé. Primeiro, ele se aproximou. A proximidade é o primeiro caminho que nos leva ao outro. Sem sensibilidade, sem proximidade, sem compaixão, fica muito difícil assumir o compromisso com o outro. E esse samaritano se aproxima, movido pela compaixão. Faz ali os primeiros cuidados, pega aquele homem caído, machucado, coloca no seu animal, procura ajuda numa hospedaria. Gasta o dinheiro que tem para socorrer aquele homem. E ao sair, ainda diz: o que você gastar a mais, eu pagarei depois. E aí Jesus pergunta para o mestre da lei: qual dos 3 fez-se próximo? Porque ser próximo é fazer-se próximo, é a capacidade de nos aproximarmos do outro. E ele diz: aquele que agiu com misericórdia. Claro. E Jesus novamente diz a ele: vai e faz você o mesmo. Queridos irmãos e irmãs, novamente hoje encontramos milhares, milhões de pessoas caídas na beira das estradas. A fome, a doença, a indiferença, a violência tem matado, tem machucado muita gente. Enquanto pessoas de fé, qual tem sido a nossa atitude? Agimos como o levita e o sacerdote, passando adiante e fingindo que não é conosco? Se agimos assim, estamos tomando o partido dos assaltantes. Ou temos buscado a proximidade, a compaixão, o cuidado com o outro? Esse é o testemunho que Jesus espera de nós, pois foi assim que ele agiu diante de nós, humanidade, que estávamos também caídos, feridos, machucados. Ele fica do nosso lado, ele se aproxima de nós, ele toca nossas feridas, ele nos cura. Claro, fica devendo, né? É assim que nós agimos também, diante dos caídos e machucados. Claro, não vamos dar conta de solucionar todos os problemas. Somos devedores, mas precisamos dar o que temos. Não podemos guardar para nós a graça que o Senhor nos concedeu. Então, que possamos aprender com Jesus, o bom samaritano da humanidade, a não nos fazermos indiferentes aos caídos e machucados, pois somente a proximidade, a compaixão e a misericórdia para com o outro pode curar aqueles que estão caídos e pode também nos salvar do egoísmo, da indiferença. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te dê uma semana muito abençoada. Fiquem com Deus.